Você já parou para pensar que se uma única coisinha tivesse sido diferente, talvez a sua vida não fosse nada do que é hoje? E às vezes é algo muito simples. Talvez se aquele ônibus não tivesse atrasado, você não teria conhecido determinada pessoa. Se um ancestral seu, há anos e anos atrás, tivesse pegado uma gripe, ele não teria saído e encontrado aquela pessoa, aquela mulher que talvez fosse a sua tataravó, e por óbvio você talvez nem existisse. Às vezes basta um olhar, uma escolha, um acaso e tudo muda. É o que chamamos de efeito borboleta. A ideia de que o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão lá no Texas. Mas o que isso diz sobre você, sobre aquilo que você realmente controla? Se uma pequena decisão, quase que imperceptível, pode mudar o rumo da sua vida, o que você tem deixado de decidir? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos de hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Bom, se você acompanha os vídeos aqui e ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. E o tema de hoje, gente, é um tema que eu pessoalmente tenho muito interesse, que é o efeito borboleta. De uma forma bem ilustrada, nós vamos mergulhar nas profundezas do caos e da conexão e vamos explorar um pouco como pequenas ações podem ter repercussão e consequências gigantes e completamente imprevisíveis. E esse termo, né, gente, o efeito borboleta, ele se tornou popular a partir do trabalho do Edward Lorenz, lá na década de 60. Ele trabalhava com modelos de previsão de tempo e ele fez uma descoberta surpreendente. Lorenz ele fez uma simulação com os mesmos dados de entrada, mas com uma pequena diferença. Ele arredondou um dos números, né, de 0,506,127 para 0,506, um simples arredondamento. E aí o que aconteceu? A simulação que ele esperava ser idêntica, depois de um tempo ela se tornou completamente diferente. Ou seja, a diferença mínima inicial, amplificada por um sistema complexo e caótico, né, que é o tempo, levou a um resultado totalmente imprevisível. Ele percebeu que, em sua essência, aquela previsão de longo tempo era essencialmente impossível. Por isso que hoje a gente não consegue, por exemplo, prever o clima, prever o tempo daqui a um mês. E daí, pessoal, que surgiu aquela célebre frase de que o bater de asas de uma borboleta, né, o ventinho ali das asas da borboleta pode causar um furacão lá do outro lado do mundo. Essa frase, inclusive, ela começa o filme Efeito Borboleta 1. Inclusive, para quem ainda não assistiu, fica a dica, né, um filmaço. Tem o Efeito Borboleta 1, 2 e 3. Para mim, o 1 é o melhor. Mas esse filme ele começa com essa frase, né? O pano de fundo é sobre a teoria do caos. E é interessante conta a história do Evans, que é um jovem que ele, é lógico que é um filme fictício, né? Ele consegue voltar, ele se fixa ali numa memória e consegue voltar exatamente no passado, naquele momento que está acontecendo a memória. E toda vez que ele volta lá e ele altera um pequeno detalhe, achando que só aquilo mudaria, toda a vida dele toma um rumo completamente diferente. E eu lembro que isso alugou um triplex na minha cabeça, gente. Uma pequena alteraçãozinha pode mudar completamente o destino. Que também tem relação com hábitos e com constância. Dois temas que a gente fala bastante aqui no canal. Mas antes eu vou te contar uma história que ilustra melhor o que é a teoria do caos na prática. Pega a visão. A história se baseou em informações disponíveis na internet, vou deixar na descrição algumas fontes, e também possui uma certa dramatização para ilustrar melhor o que é a teoria do caos. Tudo começa com a família Bressanin, que tem um ancestral ligado à Saxônia, com antepassados na dinastia de Wettin. Eles possuem uma origem burguesa, né, com presença na Itália por muitas e muitas gerações. Essa família está muito concentrada ali na região de Veneto. Na história, o Benedetto Bressanin, que é tetravô do nosso personagem, ele foi um industrial veneziano que contribuiu muito para a prosperidade ali da região. Reza a lenda que determinada vez o Benedetto avistou de longe ali aquela que futuramente seria sua esposa e por um segundo ele hesitou e pensou se ele chegava, se aproximava para puxar assunto com ela ou não. E ele decidiu seguir, se aproximou, conheceu e acabou construindo uma história junto daquela mulher
perpetuando ali toda a sua descendência. E paralelamente, na mesma região ali da Europa, se estabelecia a família Pereira, mais especificamente ali uma concentração maior em Portugal. Diversas pessoas de ambas famílias acabaram migrando para o Brasil, né, por um infinito de coincidências e acasos. Eles se ramificaram e em algum momento se encontraram, realizando aí uma mistura dessas duas famílias. O Casimiro Bressanin, bisavô do nosso personagem, ele também participou da Revolução Constitucionalista de 1932. E por uma série de infinitas coincidências, a família também foi se ramificando. E aqui a gente já começa a dar um zoom mais para o sul do Brasil, mais especificamente na cidade de Londrina, no Paraná. E o neto do Casimiro, né, um jovem que herdava toda a carga filogenética e cultural, acabou, por diversas experiências da vida, criando seu repertório, né? Seu repertório de contingências ontogenéticas. A sua história foi construída, como eu disse, em Londrina, no Paraná, onde certa vez ele foi convidado para um evento, porém ele havia comido um lanche mais cedo, né? O que lhe causou um certo mal-estar. Diante disso, ele estava até na dúvida se ele ia ou não ia nesse evento, e ele tomou a decisão e acabou indo. E chegando lá, por uma questão de acaso, de sorte ou de destino, ele acabou conhecendo aquela que se tornaria sua mulher. A jovem, na realidade, né, gente, ela estava ali já de saída, mas estava aguardando uma amiga que havia ido ao banheiro após um pequeno acidente. Uma pessoa tinha esbarrado nela ali, derramou refrigerante na roupa e ela estava aguardando, foi onde eles se conheceram. E aí a história se desenvolve, esses dois jovens desconhecidos acabam criando, né, construindo uma história juntos, e na década de 90, mais precisamente lá no ano de 1997, eles descobrem que seriam pais de um menino. Naquela época, os nomes mais populares para meninos eram Gabriel, Lucas, Mateus, Bruno e Felipe. O nome da criança poderia ter sido qualquer um desses, mas por diversas influências ali da história de vida dos pais, eles acabaram escolhendo Felipe. E então, em julho de 1998, na cidade de Londrina, Paraná, nasce o nosso personagem, Felipe Bressanin Pereira. Londrina era, né, gente, continua sendo uma das cidades mais desenvolvidas lá do interior do Paraná, com um bom nível educacional, né, influência da Universidade Estadual. E naquela época a cidade passava por um período de modernização urbana, expansão de bairros, aumento do comércio, dos serviços, né, e também uma melhora da infraestrutura escolar. A TV aberta era a principal influência cultural. O Paraná, especialmente o norte, né, onde está Londrina, sempre teve uma forte tradição sertaneja, com influência caipira paulista e goiana. E uma criança nascida em julho de 98 em Londrina, ela certamente cresceu ouvindo, seja de forma direta ou indireta, aquela dupla sertaneja Leandro e Leonardo, até porque os caras eram onipresentes na cultura popular brasileira naquela segunda metade dos anos 90. E um fato marcante, né, que aconteceu em junho de 1998, um mês antes do nosso personagem nascer, foi o fato do cantor Leandro ter falecido. Foi um dos momentos mais marcantes da cultura brasileira daquele ano. O Leonardo, né, da dupla, ele inclusive pensou em desistir. No ano seguinte, mais especificamente em abril de 1999, ele estava se preparando ali para lançar o seu primeiro álbum solo, que seria lançado no segundo semestre de 1999, denominado Tempo. E por falar em tempo, ainda em abril daquele ano, de 1999, a gente vai ter que dar uma pausa na história do nosso personagem principal e fazer uma viagem para mais de 8.000 quilômetros de distância, onde a gente começa a contar uma outra história que acontecia paralelamente. Em Danbury, nos Estados Unidos, nascia uma menina que foi chamada Virgínia Fonseca. E logo mais vocês vão entender por que a gente está mencionando a história dela. E voltando para o Brasil, o nosso personagem principal, o Felipe, ele crescia, né? Ele conviveu ali durante a infância, ele morava num apartamento, conviveu com crianças do condomínio, mas o grande desafio mesmo foi na escola, onde por 8 anos ele sofreu bullying. Se sentiu excluído e invisível. Foi uma das experiências mais traumáticas daquela fase. Esse período de bullying contribuiu muito para o desenvolvimento de fobia social, dificultando a interação dele em ambientes sociais e afetando a sua autoestima. Apesar dele ser uma pessoa reservada, né, que não fazia mal a ninguém, ainda assim ele era alvo de violência e de exclusão. Toda essa experiência levou ele a aprender que as pessoas podem ser cruéis. Ele acabou também desenvolvendo uma visão mais cautelosa sobre as relações sociais. O isolamento contribuiu para ele se tornar uma pessoa mais reclusa, né, que gostava de ficar mais sozinha. E ele começou a perceber que pessoas da região ali
faziam live de jogos. Ele começou a ver que muita gente estava ganhando grana, né? Como, por exemplo, um tal de Resident Evil, que era um influencer lá da região. E em 2012, ainda muito novo, ele acabou criando um canal no YouTube. Por essa influência que ele percebia na região, ele criou um canal de vídeos de streamer de games. Contudo, para acabar preservando ele, um certo domingo, assistindo ao Fantástico, os seus pais o chamaram para uma conversa e acabaram não autorizando aquela atitude dele. Ele acabou cancelando o canal. Com cicatrizes de todo o bullying que viveu e cansado de esconder a verdadeira personalidade, em 2017, ele criou o canal oficial. Em 2019 ele começou ali a postar com maior consistência, né, e mostrando a cara e assumindo aí aquele que hoje vocês conhecem como Felca. Eu estou ficando louco! Lipe, tá calor na sua cidade? Lipe, tá frio na sua cidade? E você é retardado? Não, mano, tipo, todo mundo fala isso, mas tipo, eu faço uma zoeira e tal, mas eu não sou retardado. Aqui não é cromossomo. Você é doente! Na outra linha do tempo, aquela outra personagem que havia nascido nos Estados Unidos, ela também seguiu sua vida numa extensa cadeia de coincidências e de acaso. Quando tinha 3 anos, a família, né, eles acabaram voltando para o Brasil e estavam morando em Governador Valadares, em Minas Gerais. E aos 18 anos, essa menina acabou se mudando para Londrina, onde morou por 2 anos. E um fato interessante, gente, antes dela mudar, um pouco antes na linha do tempo, né, aquele influencer Resident Evil, que eu havia dito que de certa forma tinha sido uma referência para o Felca, né? O Resende é aquele que está acordado entre aqueles que estão dormindo. Ele tinha uma agência de influenciadores e ele estava precisando de uma menina para gravar determinados vídeos. Ele pediu para um amigo dele indicações. E, de novo, uma questão do acaso, um amigo dele passou uma lista com 10 meninas e o Resident Evil escolheu justamente quem? A Virgínia. Ela morou em Londrina por cerca de 2 anos, né? O relacionamento acabou não dando certo. E em 2020 ela mudou para Goiânia. E lá ela começou, né, por uma outra coincidência enorme, ela começou a namorar com o filho do cantor Leonardo, ele que eu havia dito lá no início da história. Vejam a quantidade de ramificações dessa história. Ela também se tornou uma importante produtora de conteúdo digital. Ela iniciou a jornada no mundo da maquiagem com o lançamento da sua marca em 2021, né, destacando-se aí no mercado de cosméticos. A gente não vai entrar tanto na história dela. Mas a história do Felca e da Virgínia, elas se cruzam em 2023. Quando o Felca publica aquele vídeo emblemático fazendo uma zoação lá com a base, né, com o cosmético lá da Virgínia. O vídeo com tom humorístico critica o produto e se torna viral. Essa foi uma grande virada de chave na vida do nosso personagem, que cada vez se tornava mais popular. Rapaz, tá certo isso. Aquele ano de 2023, ele também fez alguns vídeos satirizando a trend da época, né, que era um tal de live de NPC. A galera até não entendeu muito bem, ele acabou doando a grana, enfim. A atitude dele já demonstrou um potencial de impacto a nível nacional, especialmente em relação à ética da monetização daquelas lives e a exploração de figuras infantis em alguns casos. Pra vocês terem ideia, o TikTok inclusive alterou o algoritmo justamente para detectar e barrar aquele tipo de live. E agora em 2025, após quase que 1 ano levantando informações, realizando uma investigação independente e também com muita coragem, ele publicou o vídeo Adultização, trazendo luz para um tema extremamente sensível e desarticulando toda uma rede de exploração de menores. A atitude dele, gente, reverberou a nível nacional com grande repercussão, tanto da sociedade quanto das autoridades competentes. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma, não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças, mas eles estão vendo por essa forma. Ele notadamente registrou o seu nome na história. Inclusive, deu entrevista ao Fantástico. Além disso, em suas redes sociais, hoje, Felca compartilha sua experiência, especialmente com o bullying, e também dá luz, né, dá voz às questões relativas à saúde mental. Agora, pega essa visão. Se o Benedetto Bressanini, seu ancestral italiano, não tivesse tomado coragem para falar com aquela mulher que ele viu pela primeira vez, a linhagem que deu origem à família Bressanini teria sido interrompida. Até mesmo do outro lado, se a família Pereira, que é de origem portuguesa, não tivesse migrado para o Brasil,
e as duas linhagens não tivessem se encontrado séculos depois, nada disso teria acontecido. Agora pensa nas diversas ramificações familiares que foram se formando no Brasil por motivos aleatórios e históricos, né? Migrações internas, guerras, empregos ou até mesmo doenças, né? E esse exemplo é interessante, né, gente, que faz a gente refletir muito sobre o efeito borboleta. Algumas questões invisíveis que a gente não para perceber. Pensa, por exemplo, se no dia que o pai do Felca conheceu a mãe dele, tivesse acontecido alguma coisa e eles não tivessem se encontrado. Também nada disso teria acontecido. E o sofrimento na escola, por mais doloroso que tenha sido, também foi algo decisivo para a história dele. Na época eu só me sentia culpado, eu me sentia um lixo, eu me sentia um verme, eu sentia o verme da bosta, eu me sentia o cara mais inútil e insignificante do mundo. A minha autoestima era reduzida a merda, cara. E é por isso que muita gente me vê em mim uma pessoa que... Quando você sofre bullying, cara, quando você sofre uma situação dessa, você não tem qualquer esperança que aquilo pode ser algo que vai te dar qualquer coisa. Aquilo é só uma destruição completa da sua alma. Essa pessoa vem em uma inspiração e fala assim, cara, se ele conseguiu, talvez eu consiga, cara. Se ele tivesse sido, por exemplo, um cara popular e socialmente integrado, talvez ele nunca buscasse refúgio na internet, talvez ele nunca tivesse criado um canal e também talvez ele nem teria desenvolvido aquele tom irônico dele, né, que é uma ferramenta de defesa e também de humor. Tudo isso acabou virando combustível criativo. O sofrimento que ele viveu com o bullying e o isolamento foi o que levou ele a observar o mundo com mais profundidade e transformar toda aquela dor em humor e em crítica social. Ou seja, nem toda dor que você sente aí seja o fim. Talvez ela seja o início de um novo caminho. E, gente, até mesmo aquela atitude dos pais de não autorizarem ele seguir com aquele primeiro canal, né, que ele criou, o que poderia ter parecido até mesmo uma barreira na época, aquilo acabou adiando uma exposição dele até que ele tivesse mais maduro e preparado para lidar com isso. Imagina se ele tivesse insistido na época, ele poderia ter se frustrado e acabado abandonando a internet. Comecei, mas meu pai pegou e falou, opa, muito novo ainda para fazer conteúdo, não, você não vai ser saudável para você essa exposição. E eu contrariada a cabeça da criança, mas parei. Quando eu olhei para trás, eu agradeço. Porque se hoje a exposição é difícil, causa um dano, imagina quando eu era criança. A decisão de mostrar o rosto e ser autêntico também foi um divisor de águas, né? Se ele talvez tivesse seguido ali anônimo, talvez nunca tivesse criado essa conexão humana identitária que acabou tornando o conteúdo dele mesmo. E aqui também tem a questão da constância, que é algo que a gente fala muito aqui no canal. Se lá em 2019 ele não tivesse continuado postando com mais constância, se talvez ele tivesse desistido, porque, por certo, o início sempre flopa, né? As pessoas que estão começando, sobretudo, se expor na internet, que não é algo fácil, é algo relativamente complexo para quem não tem certa habilidade com câmera. Se ele tivesse desistido lá, nada disso também teria acontecido. E também, gente, um fato curioso é a caralhada de coincidências em histórias paralelas, né? Por exemplo, o caso da Virgínia, né? Eu não acompanho esses personagens, mas, por exemplo, se ela não tivesse se enveredado nesse ramo de cosméticos e não tivesse criado a tal base que o Felca usou, aquele vídeo não teria popularizado tanto, ele não teria tido esse crescimento massivo que acabou colocando ele como uma pessoa visível em âmbito nacional. O próprio fato deles terem nascido tão distantes um do outro, né, em dado período terem morado tão próximo, já é uma coincidência incrível, né? A história deles se cruzar depois de 25 anos é o puro efeito borboleta. Agora eu quero saber, e você? Né, você já parou para pensar na sua história de vida? Naqueles pequenos acontecimentos que foram cruciais para você se tornar quem você é hoje? O curso que você decidiu fazer, o emprego que você aceitou ou talvez recusou, né? Aquela pessoa que você escolheu, inclusive, amar. Cada decisão, cada micro acontecimento abriu caminhos e acabou fechando outros. A neurociência mostra que as nossas decisões, elas são moldadas por emoções, pelo contexto e até mesmo pelo nosso estado, né? Pelo cansaço, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, uma conversa num dia de humor diferente, ela pode mudar completamente uma escolha e com ela todo o rumo da nossa vida. Se você tem alguma história sobre o efeito borboleta na sua vida, deixa aqui nos comentários pra gente acompanhar também. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que até mesmo a nossa existência
ela decorre de uma impossível série de coincidências. Pessoas que se encontraram por acaso, genes que se combinaram da maneira exata, né? E decisões tomadas gerações atrás que acabaram criando você. E o efeito borboleta, gente, ele não age só no indivíduo. Ele acaba mudando a história da humanidade por um pequeno detalhe. Um exemplo, né, que eu posso citar aqui é o caso da penicilina, que salvou milhões de pessoas. O pesquisador ele estava estudando uma classe de bactérias e deixou algumas culturas abertas enquanto ele tirava umas férias. Quando o cara retornou, ele percebeu que o fungo do gênero Penicillium, e daí o nome, né, ele acabou impedindo o crescimento das bactérias e foi daí que surgiu um antibiótico que salvou inúmeras vidas. O fato é, gente, que livros escritos há séculos atrás acabaram abrindo caminho para a filosofia e para a ciência moderna e tempos depois, inclusive, para o desenvolvimento da tecnologia, da internet, de aparelhos como esse que você está me assistindo aqui. Inclusive, eu aproveito para te pedir para seguir o nosso canal aqui. E isso começa a te chamar a atenção para um outro fato. Pequenas decisões, pequenos hábitos podem ser o bater de asas de uma borboleta na sua vida. O ato de se exercitar por apenas 10 minutos por dia, gente, pode não parecer muito no início, mas ao longo de um ano, esses 10 minutos se acumulam em dezenas de horas. A leitura de poucas páginas antes de dormir, que seja, isso se traduz em dezenas de livros lidos, um vasto conhecimento acumulado. Economizar uma pequena quantia todo mês te ajuda a construir uma reserva de emergência. O efeito borboleta ele nos mostra que o universo não é um relógio previsível, mas sim uma dança complexa de causas e efeitos. E no fim, talvez a gente perceba que nós não somos meros espectadores, mas sim borboletas, gente, que a cada movimento alteram todo mundo ao nosso redor. E da próxima vez que você se sentir pequeno e insignificante, lembre-se que o bater de asas de uma borboleta pode ser o início de algo muito grande e poderoso. Até porque o caos não é só destruição. O caos também é o início de novas possibilidades, de novas histórias. Você não precisa mudar a sua vida em um único dia. Você só precisa começar a bater as asas. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.